Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre polaridade das moléculas e a geometria e como isso vai influenciar nas propriedades dessas substâncias, né? Principalmente qual é o efeito das forças intermoleculares nas propriedades das substâncias covalentes, né? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem as forças intermoleculares em ordem de intensidade, né? Então, primeiro, a gente tem lá o maior tipo de atração entre partículas que pode existir é aquela que acontece entre os cátions e os ânions de moléculas diferentes, né? Ou de partículas diferentes, né? Então, aqui, como o cátion ele vai ter uma carga positiva forte e o ânion vai ter uma carga negativa forte, a atração entre eles é muito alta. Então, é o maior tipo de atração que a gente vai ver dentro de uma substância química, por isso elas estão aqui em primeiro lugar na ordem de intensidade. Depois, aí a gente vai ter, para o caso das moléculas, quando forem moléculas polares, né? Então, primeiro você verifica lá se é uma substância que a ligação feita é a ligação iônica, então a força de atração entre as partículas vai ser muito grande, né? Se for uma substância covalente, né, que vai fazer ligação covalente, aí você vai olhar. Se for uma molécula covalente polar, que contém H ligado a FON, né, F, O ou N, que são os três elementos mais eletronegativos, a gente vai ter a formação de uma ligação de hidrogênio, que entre as moléculas polares é a maior força intermolecular que vai existir. Beleza? Depois a gente vai ter lá dipolo ou dipolo permanente, né, que vai ocorrer aqui em moléculas polares que não fazem ligação de hidrogênio, ou seja, qualquer molécula polar que não tenha H ligado a F, O ou N, né? E, por último, dipolo induzido, que também é chamado de forças de Van der Waals ou forças de London, que é aquela que vai ocorrer em moléculas apolares. Ah, mas uma molécula é apolar, ela não tem polo, como que vai ter interação de atração entre essas moléculas? Devido à movimentação dos elétrons, eles podem, uma hora, se concentrar mais em uma parte da molécula do que em outra, e aí vão induzir a formação de um polo positivo da molécula vizinha, atraindo, então, e possibilitando a interação entre essas moléculas. Beleza? Então, no caso das moléculas, que é o que a gente vai focar mais no nosso estudo nessa aula, ó, ligação de hidrogênio mais forte, depois dipolo e por último dipolo induzido. Beleza? Mas se a gente tiver interações diferentes, né, entre substâncias diferentes, aí a gente vai ver. Primeiro, se tiver íon-íon, né, maior tipo de atração possível. Depois, íon dipolo permanente, né, que é um íon com uma molécula polar, né? Daí, por exemplo, lá o cátion vai atrair o polo negativo da molécula, ou o ânion vai atrair o polo positivo da molécula. Também é uma ligação bem forte, né? Depois, íon dipolo induzido, né? Fechando ali todas as interações que os íons podem fazer. Depois a gente vai ter ligação de hidrogênio, que é aquela que a gente já comentou, né? Duas moléculas que têm H ligado ao oxigênio. Depois a gente vai ter aqui, está na ordem errada, né? Dipolo permanente. Vai ser também uma interação forte entre os polos das moléculas. Depois, dipolo permanente e dipolo induzido, né? Uma molécula polar atraindo uma molécula apolar. E por último, a gente vai ter dipolo induzido, que é a força de Van der Waals ou força de London, que é entre duas moléculas apolares. Beleza? Então, ó, as forças intermoleculares aí vão ter um valor aproximado aqui de energia que é necessária para quebrá-las, né? Então, você veja que os compostos iônicos chegam até 700 quilocalorias por mol, que é maior até que as ligações covalentes, né? Depois, entre as interações ali de substâncias diferentes, ó, íon dipolo vai poder chegar até de 400 a 600 quilocalorias por mol.
Depois, ligação de hidrogênio, ó, veja que é bem mais baixa, né? Quando não tem íon na jogada, a quantidade de energia ali diminui bastante, né? Para você quebrar essas ligações. Depois, dipolo, dipolo. Depois, dipolo, dipolo induzido. E por último, dipolo induzido, dipolo induzido. Beleza? O que vai interessar para a gente isso aqui? Ó? Quanto mais forte forem as forças intermoleculares, maior vai ser o ponto de fusão e ponto de ebulição da substância. Porque justamente na fusão e na ebulição, o que a gente quer é separar moléculas. E essas forças intermoleculares são aquelas que atraem as moléculas. Sendo assim, quanto mais fácil for de separá-las, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Quanto mais difícil for de separá-las, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Então, por isso, substâncias iônicas vão ter ponto de fusão e ebulição sempre alto, porque a energia para quebrar essa ligação íon-íon é muito grande. No caso dos covalentes, ó, quem fizer ligação de hidrogênio vai ser o que vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Depois, quem fizer dipolo-dipolo. E por último, quem fizer dipolo induzido. Beleza? A solubilidade também vai ser influenciada pelas forças intermoleculares. Nas aulas passadas a gente já viu que a regra de solubilidade é semelhante, dissolve semelhante. Então, uma substância polar vai ser dissolvida por outra substância que também é polar. Daí vão formar uma mistura homogênea. E uma substância apolar também vai ser dissolvida por uma substância apolar também. Então, formando uma mistura homogênea, né? Se a gente misturar uma substância polar e uma apolar, a gente vai ter uma mistura heterogênea, conseguindo identificar mais de uma fase em solução. Beleza? Aí, por último, esqueminha aqui para ajudar vocês a lembrarem, ó. Se tiver íons envolvidos, ó, tiver íons e não tiverem moléculas, ligação iônica, mais forte interação que existe, né? Se tiver íon envolvido e tem molécula também, né? Íon interagindo com molécula, forças íon-dipolo. Não tem íons envolvidos, tem moléculas polares, beleza. Se os átomos de hidrogênio estão ligados a FON, né? Ligação de hidrogênio. Se os átomos de hidrogênio se não tem átomos de hidrogênio ligado a FON, né? Pode não ter nem hidrogênio na molécula, né? Aí vai ser dipolo-dipolo. Se não tem molécula polar envolvida, forças de London, né? Ou dipolo induzido ou forças de Van der Waals. Então vamos fazer uns exemplos aqui no ChemWin para ficar mais fácil para a gente enxergar isso aí. Então vamos lá. Vamos pegar aqui 4 substâncias. São das que mais caem no vestibular. Então, água. Vamos pegar também CO2. Vamos pegar também amônia. E vamos pegar também ácido clorídrico. Beleza? Então, nas outras aulas a gente já viu que fazendo a distribuição lá, colocando os elétrons e montando essas moléculas, a gente consegue saber a geometria. Aqui eu já vou fazer a geometria direto. Se vocês quiserem ver como identifica e forma a geometria, dê uma olhada no vídeo passado lá sobre geometria, que vocês vão ver certinho como que eu ensino vocês a fazer isso, né? Mas aqui vamos direto já. Então aqui a gente tem a água. Beleza? Aí, embaixo aqui eu vou colocar o CO2. O CO2 é linear. Aqui a gente vai ter o C. Aqui vai ter o O. Vamos fazer mais uma ligação. Vou colocar mais um O. Então aqui está o CO2 linear, a água angular. Vamos colocar a amônia. Então a amônia aqui
Vou deixar até do jeito que ele desenha aqui. Fica com o ângulo mais certinho. Então aqui a gente tem a amônia. N. H. H. E H. Beleza? Na verdade, acho que aqui não tá com o ângulo muito certinho. Vou voltar para o desenho que eu tinha feito antes, que acho que ficou melhor. Que é um ângulo menor do que 120 graus e ali ele estava com o ângulo de 120. Então é melhor desenhar a amônia assim. Geometria piramidal. Beleza? O mais correto daí é a gente representar uma ligação saindo do plano. Consegui acertar a ligação. E uma outra ligação entrando no plano, que é assim. Beleza. Daqui a pouco eu dou um zoom para a gente ver elas melhor. Muito bem. Aí, por último, o HCl, que é a mais simplinha de todas. Então, só o H ligado ao Cl. Vamos dar um zoom aqui. Para aproximar aqui, para a gente conseguir aumentar mais o tamanho. Aí, que beleza. Agora dá para enxergar bem, hein? Então, primeiro a gente tem que ver a polaridade delas, né? Então, aqui é uma molécula polar, né? O oxigênio puxa os elétrons, né? Nas duas ligações. Vou girar aqui esse vídeo. Então, aí, ó, oxigênio puxando aqui as duas ligações. Portanto, é uma molécula polar. Aqui já a gente vai ter uma molécula apolar, né? O CO2, porque cada oxigênio vai puxar os elétrons de uma ligação e isso vai fazer com que o cabo de guerra se anule, né? Deu um empate ali, né? Beleza? No caso aqui do NH3, então a gente vai ter, vou dar uma giradinha aqui, o N como mais eletronegativo, então ele está sempre puxando os elétrons, né? Ó, dos dois lados aqui ele está puxando os elétrons e ali embaixo também. Aqui embaixo também ele está puxando os elétrons. E por último, aqui no HCl, a gente vai ter o Cl puxando os elétrons. Também vai ser uma molécula polar. Então, a água aqui, ela é polar. Como ela tem H ligado a O, né? Então, O é um dos que está no FON, que diz que ela faz ligação de hidrogênio. Beleza? Já o CO2 é uma molécula apolar, as flechinhas estão se anulando, portanto, tipo de interação intermolecular de polo induzido. Amônia também é uma molécula polar, as flechinhas não se anulam, também vai fazer ligação de hidrogênio, porque tem H ligado a FON. E por último, aqui a gente também tem uma molécula polar, os vetores não se anulam, mas fazendo dipolo-dipolo.
beleza? Ou dipolo permanente. Beleza? Então, se a gente usa a água como solvente, a água é o solvente universal, né? Se a gente for tentar dissolver aqui, o CO2 vai ser o único que não vai ser solúvel na água, porque ele é apolar, semelhante dissolve semelhante. Então, a água dissolve a amônia, dissolve o HCl, mas não dissolve o CO2, porque ele é apolar. Por isso, a gente consegue ver aquelas bolhas no refrigerante, são bolhas de CO2. Então, como o CO2 é apolar, ele não vai se dissolver na água e a gente vai conseguir enxergar quando ele estiver presente lá. Beleza? Já a amônia e o HCl vão se dissolver na água. Mas se eu perguntar para vocês, quem se dissolve mais, a amônia ou o HCl? A amônia se dissolve mais porque ela também faz ligação de hidrogênio. Então, se você tem lá comparação entre duas substâncias que você quer dissolver em água, uma faz ligação de hidrogênio e a outra não, a que fizer ligação de hidrogênio vai ter maior solubilidade em água. Então, a amônia é mais solúvel em água do que o HCl. Beleza? E se a gente for comparar aqui os pontos de fusão e ponto de ebulição, então vai depender da força intermolecular. Então, a menor de todas é o dipolo induzido. Então, esse aqui vai ser vou colocar na escala aqui, esse aqui vai ser o número 4 na escala de ponto de fusão e de ebulição. É o menor de todos, né? Depois, aí a gente vai ter o HCl, que é dipolo permanente, né? Então, ele vai ser o 3 na escala. E agora, entre as duas que fazem ligação de hidrogênio, aqui a água e NH3, como o oxigênio é mais eletronegativo que o N, a ligação de hidrogênio que ele faz é mais forte, né? Sendo assim, esse aqui vai ser o número 2 na escala e esse aqui vai ser o número 1. Beleza? Então, o primeiro critério é ver qual tipo de interação intermolecular, ligação de hidrogênio mais forte, depois de polo permanente, depois de polo induzido. Se tiver ligações de hidrogênio em dois compostos diferentes, ver aquele que consegue fazer ligações de hidrogênio mais fortes, né, com elementos mais eletronegativos, ou que fizer maior número de ligações de hidrogênio se o elemento for igual. Beleza, pessoal? Então, aqui, essa é a escala de ponto de fusão e ponto de ebulição para essas substâncias, baseada nas forças intermoleculares, e a gente também viu a solubilidade, como que elas vão se comportar quando interagir. Então é isso, um abraço, nos vemos nas próximas aulas, até mais.